vamos seguir aqui na nossa programação no Auditório Febraban. Para acompanhar a programação completa, atualizada, no verso do crachá de cada um de vocês existe um QR Code para que vocês possam ficar bem informados a respeito da nossa programação em todos os auditórios. E, claro, através do nosso site, o site oficial, febrabantech.com. Além, é claro, das TVs, os monitores que sempre ficam à disposição na entrada de cada auditório aqui do nosso evento. O Febrabantech recebe, nesta edição, 32ª edição, 156 expositores e patrocinadores que trazem o que há de mais inovador no nosso mercado. Nós informamos mais uma vez que temos 3 canais disponíveis para transmissão de áudio. Só para relembrar, canal 5 é o som original, 6 em português, 7 em inglês. E lembramos ainda que ao final de cada painel, você pode colaborar para que nós possamos entregar cada vez mais um evento com mais conteúdo, mais atrativo. Portanto, vocês precisam, ao final de cada atividade, painel ou palestra, acessar o QR Code que nós vamos disponibilizar aqui no telão para fazer uma rápida avaliação. Nós contamos com esse feedback de vocês para que nós possamos sempre aprimorar cada vez mais o nosso evento. E também tem uma outra forma, ao final do dia, os senhores e as senhoras vão receber um SMS para também fazer essa avaliação. Para quem está nos assistindo ao vivo, só para informar mais uma vez, no site do evento, essa enquete também está disponível na própria plataforma, ao lado do vídeo de transmissão. Sua opinião é muito importante. Bom, nós vamos passar agora para a trilha Real Digital, CBDCs e outros ativos. O que muda no seu bolso? Eu chamo então, para tanto, João Borges, diretor de comunicação, mídias sociais e eventos da Febraban, para moderar este painel, o painel Real Digital, que questiona: a CBDC brasileira é de fato o futuro? João, por favor. Boa tarde a todos vocês, a todas vocês. É com prazer que a gente está dando prosseguimento. Sejam todos bem-vindas e bem-vindas para mais esse painel do Febrabantech 2022. Acompanhando o movimento mundial de evolução das moedas, o Brasil terá em breve o Real Digital. O projeto é baseado no conceito CBDC, a Central Banks Digital Currency, que são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. E o que é o Real Digital? E qual a infraestrutura por trás dele? Qual a diferença para os outros ativos digitais e moedas? Em que estágio está o projeto no Brasil e quais os reflexos da CBDC que isso vai interferir na vida dos brasileiros, no dia a dia dos brasileiros? Nós vamos ter essas respostas para essas perguntas e outras com os nossos convidados de hoje. Eu chamo ao palco, para tratar do Real Digital, a CBDC brasileira e o futuro, eu chamo a Tamila Talarico, sócia líder da Blockchain e cripto da Ernst Young. Acho que você podia sentar aqui, por favor. Bom, eu chamo também o Fábio Araújo, que ele é coordenador da iniciativa do Real Digital no Banco Central do Brasil. Fábio, por gentileza. Bom, e finalmente eu chamo o Rafael Moraes, que ele é vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal. Rafael. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Nós temos um tema para lá de palpitante, porque ele trata de uma nova tecnologia e novas tecnologias. Esse é um tema sempre muito instigante, porque ele é uma novidade, ele gera curiosidade e especialmente vai interferir na vida dos brasileiros quando isso se tornar uma realidade que para muitos pode parecer distante, mas na verdade está muito próxima e de alguma maneira já existe, como a gente vai poder observar aqui durante o nosso painel. Bom, eu gostaria de iniciar o nosso debate pedindo para que cada um explique nas suas palavras e cada um com a sua ênfase o que é uma CBDC e quais os impactos que ela terá no dia a dia. Há diferenças importantes entre as CBDCs e as criptomoedas, por exemplo? Quais são elas? Então eu vou pedir para começar aqui a palavra ao Fábio, porque afinal de contas é ele que representa aqui o Banco Central e é o Banco Central que está cuidando de regular esse assunto para ver se ele entra na vida dos brasileiros já de uma maneira organizada e segura. Fábio, é com você. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Me ouvindo bem? Bem,
CBDC, como você falou, é um tema muito novo, é um tema que ainda está se definindo. Cada país tem uma definição um pouco diferente do que seria uma moeda digital de Banco Central. A gente pode concordar em dizer, todos concordam em dizer que a moeda digital do Banco Central é uma expressão da moeda soberana que se ajusta às necessidades da vida, da economia, da informação, da economia digital que a gente está vivendo. Então, o impacto que a gente espera que isso tenha na vida das pessoas é de trazer novos serviços, trazer segurança para que os serviços que estão sendo desenvolvidos na seara digital, serviços de acesso a ativos tokenizados, possam ser acessados num ambiente íntegro, um ambiente onde as pessoas tenham familiaridade de operação e que elas possam transitar naturalmente. Então, uma CBDC, no ponto de vista do Banco Central do Brasil, ele é mais do que uma forma nova de pagamento, é uma expressão do real, junto com uma infraestrutura para que você possa interconectar o sistema financeiro que a gente tem hoje em dia com os serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos dentro da Web3, baseado em blockchain, baseado nessas novas tecnologias. Camila, com você. Vocês me ouvem? Bom, obrigada, João. Então, a CBDC é essa moeda digital emitida por Banco Central, né? E aí, quando a gente fala de moeda digital, a gente costuma fazer uma relação direta com as criptomoedas. Então, qual é a grande diferença entre as criptomoedas e as CBDCs? Basicamente, as CBDCs são emitidas por bancos centrais e as criptomoedas são moedas digitais privadas. Elas têm uma emissão privada e não são emitidas por autoridades centrais. Portanto, não são consideradas moedas efetivamente, né? Como o Fábio falou, a CBDC ela tem esse papel de ser uma expressão digital do real. Portanto, ela vai pegar emprestado aí todos os benefícios tecnológicos, operacionais que essas criptomoedas hoje em dia trazem para o sistema financeiro e para o mercado de capitais como um todo. Então, a gente vai pegar emprestado aí algumas dessas tecnologias e das vantagens que elas trazem para começar a evoluir no que ele está falando aqui, que eu acho que é essencial a gente falar, essa ponte aí entre o mercado financeiro tradicional e esse futuro das finanças que vai caminhar para a Web3, para as finanças eventualmente descentralizadas. Então, quando a gente fala de criptomoedas, a gente tem aí Bitcoin, Ether, essas mais comuns, as primeiras e mais famosas, e na evolução delas a gente viu surgirem também as stablecoins, né? Que são também moedas digitais privadas, mas que buscavam trazer algum tipo de lastro para compensar aí a alta volatilidade que as criptomoedas têm. Então é importante a gente falar disso. Criptomoedas em geral têm uma volatilidade muito alta, né? E aí as stablecoins apareceram exatamente para tentar equalizar, de alguma forma, estabilizar esse valor. E na sequência a gente viu surgir diversos projetos aí de CBDCs que são exatamente essa possibilidade de trazer uma estabilidade que não é sintética, que não é fictícia, afinal de contas é efetivamente a moeda fiduciária dos respectivos países com uma nova expressão no seu ambiente digital. Então as grandes diferenças que a gente tem vão ser quem emite, né? Quem é que está fazendo essa emissão, qual é a tecnologia que está por trás. Então, quando a gente fala aí de criptomoedas, de CBDCs, de stablecoins, a gente passa a ter realmente blockchains e, eventualmente, smart contracts também. E, claro, a questão realmente da estabilidade da volatilidade. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que levar aqui como a grande diferença entre CBDCs e as criptomoedas como um todo. No caso da CBDC, a gente vai ter uma estabilidade que vai ser exatamente a da própria moeda fiduciária e ela é controlada pelo Banco Central. Portanto, isso traz aí toda uma camada de segurança, tanto operacional como jurídica, e reduz todo tipo de risco operacional, jurídico, de mercado também. Então, não sei se eu estou falando demais, vou deixar também aqui Rafael seguir. Pode concluir, nós temos tempo ainda. Não, tá ótimo. Eu acho que essa é a principal diferença, né? A gente tem visto aí CBDCs no mundo todo, a gente vai poder evoluir para explicar um pouquinho melhor como é que a CBDC brasileira se diferencia das outras, mas a grande diferença é essa. A CBDC não é uma criptomoeda, ela é uma moeda fiduciária
mas na sua expressão digital. Muita gente confunde, né? É importante a gente dizer. Ela tem muitos das vantagens reais de uma criptomoeda, mas ela não é considerada uma criptomoeda, ela é uma moeda fiduciária. Muito obrigado, Tamila. Com você, Rafael. Bom, pessoal, eu acho que é o que os meus colegas comentaram aqui. Então, quando a gente olha e vê a CBDC, não é exclusiva aqui do Brasil, né? Então, é uma moeda que é emitida pelos bancos centrais. Então, é uma moeda que é emitida pelo... E quando você olha por criptomoeda, a criptomoeda nada mais é do que um ativo financeiro. E aí você tem uma valorização ou desvalorização a depender de oferta, demanda ou até de forma especulativa. Então, trazendo um exemplo aqui, que eu acredito que todos vocês devem ter visto recentemente, uma criptomoeda, acho que era Dogecoin, né? Dependendo foi especulada por causa de um Twitter de uma pessoa pública. Já quando a gente pega uma CBDC, por ela ser uma emissão de um banco central, a valorização ou desvalorização, ela não está intrínseca na própria moeda, e sim ali no país. Então, é o país ali que ela representa, e aí, se ela tiver uma valorização ou desvalorização, é muito mais ali pelo risco fiscal do país, inflação, etc. e tal. Então, essa eu acho que é a principal diferença aqui, tentando complementar aqui o que meus colegas comentaram. Muito obrigado, Rafael. Você sabe que, antes de começar aqui, eu estava conversando com a Tamila e com o Fábio, e o Fábio me deu tantas explicações, tantos detalhes. Eu estou numa situação privilegiada em relação a vocês, que eu já tomei uma aula com ele. E são tantas as implicações, tantos os detalhes que eu brinquei com ele. Como é que você conseguiu aprender tudo isso? Então, o nosso papel aqui é tirar um pouquinho do conhecimento dele. E a questão importante, Fábio, é que é uma tecnologia nova, a gente tenta entender, inclusive, os termos, as terminologias, e tudo isso vai afetar, evidentemente, a questão do crédito, da concessão de crédito para os bancos, os depósitos das pessoas nessa moeda digital. Como é que você descreveria, e depois até passaria para vocês complementar isso? Você representa a Caixa, você está na área de tecnologia. Como é que seria esse novo mundo para as pessoas que vão depositar, para os bancos que têm que cumprir o seu papel de emprestar? Qual será esse mundo novo que vem por aí? Dá uma aulinha para a gente ali, resumida do que você me deu ali enquanto a gente aguardava. Tá certo, João. Com relação à preocupação da desintermediação financeira, que é uma das preocupações que uma CBDC traz, o problema ou a característica da CBDC é que a CBDC ela é um passivo direto do Banco Central. Da mesma forma que a nota de real que está no seu bolso é um passivo direto do Banco Central, a CBDC vai ser um passivo direto do Banco Central. Quando você faz um depósito no banco, ele deixa de ser um passivo do Banco Central e passa a ser um passivo do banco onde está feito aquele depósito. Então, o banco tem toda uma regulação, um arcabouço prudencial para garantir que ele consegue cumprir as obrigações dele, tem requerimentos de liquidez, requerimentos de exposição a risco. Você tem todo um arcabouço, toda uma supervisão para garantir que o dinheiro que você depositou no banco vai estar disponível quando você precisar. Mas ele é um passivo do banco. Então o banco pode pegar aquele dinheiro e emprestar para outra pessoa. E aí com isso você pode multiplicar a quantidade de dinheiro que tem na economia, dependendo da demanda de crédito que existe. Eu faço o depósito, meu dinheiro está no banco, alguém precisa de dinheiro emprestado, o banco, a princípio, pode pegar aquele dinheiro e emprestar para outra pessoa. E isso é diferente do que o Banco Central faz para prover a liquidez. O Banco Central não tem como saber, você está precisando de dinheiro emprestado? O Banco Central não empresta dinheiro para as pessoas. Então a gente oferece a liquidez básica da economia e os bancos multiplicam a liquidez através dos mecanismos de crédito. Um medo que se tem é que quando você passa de um passivo do banco para um passivo do Banco Central, aí o banco já não tem mais essa flexibilidade de pegar aquele dinheiro e emprestar para alguém. Então, se alguém chegar no banco e o banco só tivesse depósito em CBDC e falar, eu quero dinheiro emprestado, o banco vai falar, peraí, eu vou ter que arrumar dinheiro para te emprestar. Que seria uma situação muito diferente da situação que há hoje em dia. Então, essa é uma preocupação de desintermediação financeira e que pode afetar o crédito num ambiente onde todo o depósito bancário fosse convertido em CBDC. Agora, para
para ter uma maneira de se contrapor a esse cenário, o que o Banco Central tem em mente é que você possa tokenizar os depósitos bancários. Aí, tokenizar que você possa registrar esse depósito bancário que você tem hoje registrado na sua conta bancária, você possa registrar numa wallet, num ambiente digital que vai ser custodiada pelo banco. Então eu vou ter um passivo que não vai ser do Banco Central, ele vai ser um passivo novamente do banco. Então você continua com as possibilidades de multiplicação e ainda tem o acesso aos serviços que a Web3 traria, que é o serviço de blockchain, de finanças que estão sendo criados no ambiente de ativos digitais. Então você teria a alternativa de usar uma CBDC, que é um passivo direto do Banco Central, é o passivo mais seguro que você tem acesso, ou você poderia usar uma stablecoin do banco, que seria uma forma tokenizada do depósito que você tem hoje no banco para fazer as suas transações na Web3. Então, a gente acha que, apesar de haver a preocupação com o fornecimento de crédito no ambiente onde a CBDC possa vir a ser um ativo dominante, com a possibilidade dos bancos oferecerem serviços mais vantajosos com base nas stablecoins deles, isso não vai se concretizar e você vai continuar você vai conseguir reproduzir os relacionamentos que você tem hoje num ambiente tecnológico diferente, mais flexível e mais eficiente. É isso que a gente pretende oferecer para a população brasileira. Obrigado, Fábio. Tamir, eu deixo você livre para fazer considerações sobre o que ele falou. Também sobre um outro aspecto que eu queria ver com você, se você já pudesse emendar, porque há uma questão seguinte: por que do mundo inteiro há tanto interesse pelas criptomoedas? E você já deixou claro aí que as moedas centrais, digitais dos bancos centrais tomam outra coisa e não essas criptomoedas. Então, com você. Legal, então, na verdade, as criptomoedas têm tido aí um aumento gigantesco de interesse no mundo e aqui no Brasil também, né? Porque basicamente elas representam uma... Você está me ouvindo? Elas representam uma nova alternativa de investimento, né? Uma alternativa de investimento que é considerada mais democrática, mais acessível. E por que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, quando você quer investir em criptomoedas, você não necessariamente precisa ser um investidor qualificado para acessar certos níveis de investimento, ou você não precisa ter um valor mínimo ali de entrada para entrar em algum tipo de investimento. Então, hoje tem bancos, instituições de pagamento, fintechs, que oferecem a possibilidade dos brasileiros investirem em criptomoedas a partir de R$1, R$10. Isso a gente consegue por conta da divisibilidade das criptomoedas. Então, isso torna efetivamente esse tipo de investimento muito mais acessível e democrático, sem dúvida. E, além disso, é importante também a gente dizer que, assim, diante de todas as crises financeiras que a gente tem passado aí, as criptomoedas são consideradas realmente uma alternativa interessante, e até um dado que é legal da gente trazer, né? A gente tem vivido aí uma oscilação muito grande no valor dessas criptomoedas. Recentemente, nos últimos meses, a gente teve aí um inverno cripto, como a gente chama, né? Mas se você for olhar a performance desse ativo nos últimos 10 anos, por exemplo, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda e a primeira de todas, e até hoje a mais valiosa, ele teve uma valorização de 1000 vezes em 10 anos. Então tem muita gente que diz, inclusive, que o Bitcoin é uma espécie de uma proteção contra a inflação. O Bitcoin, na verdade, é importante a gente dizer que ele é uma moeda digital privada, no sentido de que ela não é emitida por nenhuma autoridade central, né? É emitida por um protocolo, isso é difícil da gente entender, mas é um protocolo descentralizado, basicamente, que a partir do minuto que ele começa a rodar, lá em 2008, 2009, a primeira vez que a gente teve aí a emissão de bitcoins, a gente já tinha inscrito no código desse protocolo que haveria uma oferta limitada de bitcoins para todo o tempo. Então, a gente sabe exatamente quantos bitcoins haverão até o final dos tempos. Existe essa espécie dessa oferta limitada, então existe um processo deflacionário aí com uma entrega que vai
uma emissão que vai deixar de ser feita à medida que o tempo for passando. Então, o Bitcoin é um ativo que, de alguma forma, há quem diga que o Bitcoin ama ser uma reserva de valor, né? Então, ele teve, de fato, ele tem uma volatilidade muito alta, nos últimos tempos também teve, efetivamente, mas ele acaba funcionando muito bem como uma reserva de valor a médio prazo, a longo prazo. Isso eu estou falando de uma criptomoeda, né? Quando a gente pensa também nesse aumento da negociação das criptomoedas como um todo, é importante a gente lembrar como você adquire essas criptomoedas. Então, no passado, lá atrás, quando isso surgiu, a ideia é que essa negociação seria feita peer-to-peer, né, ponta a ponta, de uma forma totalmente descentralizada, usando só a tecnologia como intermediário. E aí é claro que isso fica muito nichado aquelas pessoas que conhecem muito bem a tecnologia e que sabem operar um mercado nesse sentido. Então, à medida que o tempo foi passando, a gente foi ganhando aí novas formas de intermediar essa negociação e essa aquisição das criptomoedas. Então, a gente passou a ver o surgimento das exchanges, que são essas corretoras de criptoativos. A gente passou a ver mais recentemente, como eu falei, bancos, instituições de pagamento, fintechs, oferecendo esses criptoativos. E a gente também passou, principalmente aqui no Brasil, a ter acesso a esse tipo de investimento via fundos. Então, a gente hoje tem na CVM autorizados fundos de cripto, ETFs de cripto, ou seja, a gente tem hoje uma cartela de opção muito maior em termos desse investimento e, sem dúvida, isso tem gerado muito interesse da população e não só isso. Da mesma forma que o Fábio falou, que o Real Digital quer ser essa ponte entre o mercado financeiro tradicional e a Web3, ou esse futuro das finanças cada vez mais descentralizadas, o acesso ou a aquisição de uma criptomoeda acaba sendo um primeiro passo nesse caminho para quem está querendo entender um pouco melhor como é que vai avançar o nosso sistema financeiro e o nosso mercado de capitais. Então é importante, assim, a gente entender que sim, é um mercado muito interessante, mas as criptomoedas hoje elas funcionam muito bem como investimento, mas não funcionam tão bem assim como meio de pagamento. Daí a necessidade de surgimento de stablecoins e, eventualmente, do próprio Real Digital, que vem trazer essa maior eficiência e liquidez aí no sistema de pagamentos brasileiro. Então, inevitavelmente, esse é um ativo que vai gerar interesse, porque ele está muito ligado a esse novo movimento da Web3 que a gente está vivendo. Então, ele ajuda aquele investidor, aquele cidadão a começar a botar o pé ali nesse novo universo. E acho que, basicamente, isso. Não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. A gente tem hoje praticamente o mesmo número de investidores em criptoativos que a gente tem de investidores na B3. Então, assim, esse é um número assustador. E isso foi algo que, em muito pouco tempo, a gente conseguiu atingir com criptoativos e que a B3 está aí há 50 anos. Então, como a gente falou lá atrás, né, o brasileiro, especialmente, tem um interesse muito grande por novas tecnologias, é um ávido consumidor delas. Prova disso é o Pix, a adesão incrível que a gente teve. Então, a gente caminha para entender que, de fato, as criptomoedas vão ocupar esse espaço com muita força, mas muito no papel de investimento. Eu só queria fazer um adendo aqui, que é importante a gente dizer que por mais que a gente esteja falando de criptomoedas, investimento, Real Digital, como um importante sistema, e uma infraestrutura de pagamento e liquidação para esse novo mercado, o fenômeno da tokenização, que o Fábio mencionou anteriormente, realmente o grande valor que a gente tira de todas essas inovações, né? Por que isso? Porque a gente basicamente passa a ter a possibilidade de extrair valor ou dar liquidez a ativos anteriormente não tão líquidos assim. Porque você pode pegar qualquer ativo ou direito hoje e fazer uma representação digital dele, negociá-lo digitalmente e até fracionalizá-lo digitalmente de uma forma que você divide ali o pool de investimento e isso fica muito mais acessível para quem está querendo investir, fica muito mais interessante para quem está querendo efetivamente empreender. Então, a tokenização, eu acho que é o grande caminho que a gente vai ver seguir aqui como essa tendência forte nesse novo ecossistema. E a tokenização serve para tudo. Um NFT é resultado de um processo de tokenização. Uma stablecoin de um token de depósito de um banco privado é resultado de uma tokenização. Então, assim, efetivamente a gente vai caminhar para algo que vai ser um mundo e uma economia cada vez mais tokenizada, com diferentes tipos de token habitando esse universo. Muito obrigado, Tamila. Rafael, vou passar para você.
e com uma outra provocação, porque a Caixa Econômica teve recentemente uma experiência muito grande com pagamentos de programas. De certa forma já foi um primeiro passo na experiência digital da população, inclusive nos segmentos talvez com menos informação. E como é que você vê isto, a implantação no Brasil, diferenças em relação aos outros países? Queria que você desse uma geral sobre esse ponto para a gente, por favor. Perfeito, excelente pergunta, João. Eu acho que começando a ponderação que o pessoal do Banco Central comentou aqui, realmente é uma preocupação nós aqui do sistema financeiro, né, de bancos, justamente o efeito multiplicador, né, que a gente chama em termos de alavancagem, que é justamente hoje a gente tem os depósitos e as captações, e aí a gente utiliza esses depósitos e captações justamente para você estar emprestando aí para os clientes, né, na outra ponta ali, na ponta deficitária, e aí uma vez que não tiver mais em poder dos bancos esses depósitos, provavelmente vai ser mais difícil você estar alavancado e provavelmente, né, se a gente não fizer essa tokenização e justamente você está dentro da wallet do banco, esse valor do cliente em termos de uma moeda digital, provavelmente a gente vai ter algum cenário um pouco mais complexo dentro do sistema financeiro brasileiro. E aí, pegando também essa pergunta, essa provocação que você fez, João, realmente nós da Caixa aqui, com o auxílio emergencial, que a gente pagou o auxílio emergencial nesse período, né, da pandemia, a gente conseguiu, né, fazer todo esse pagamento via de forma digital. Então a gente teve um lançamento aí de um aplicativo Caixa Tem, e esse aplicativo ele teve por volta ali de 105 milhões de downloads, e hoje a gente pagou em torno mais ou menos de 68 milhões de pessoas utilizaram isso de forma digital. E aí nesse pagamento, e aí com o advento também, né, do Pix ali pelo Banco Central, a gente já viu essa população, pelo menos a sua grande maioria, utilizando ainda não a moeda digital, mas sim se familiarizando ali com os meios de pagamento de forma digital, onde você poderia acessar dentro de um aplicativo, e aí nesse aplicativo você transfere valor, você paga a conta, e aí essas pessoas, né, uma pequena parcela só dessa população é que realmente foi para dentro de uma agência da Caixa Econômica para pegar isso de forma física. E aí a gente até tem uns números, né, que a gente consegue trazer isso, por exemplo, né, tendo em vista esse boom de clientes que nós tivemos aí com o auxílio emergencial dentro da Caixa, a gente, por exemplo, de um ano para cá, a gente cresceu 100%, por exemplo, o número de chaves de Pix. Então, em junho, a posição de junho agora da Caixa, a gente tem 93 milhões de senhas, né, ou CPFs cadastrados, né, de chaves cadastradas para o Pix. Quando a gente pega, por exemplo, em termos de transações no mercado, só a Caixa responde a 20% de todas as transações que acontecem no Pix. E aí o incremento que a gente viu de janeiro de 21 até junho agora de 22 é algo assim estrondoso, é mais de 700%. Então a gente sai ali em termos de transações em janeiro de 21 com 44 milhões mais ou menos de transações, e a gente chega agora em junho de 22 a 357 milhões de transações no mês. O que prova que realmente os clientes, né, pelo menos, né, a população brasileira já tem uma familiaridade com esse tipo de transferência. Então eu acredito que quando a gente tiver a moeda, né, do Banco Central, a moeda digital, a população brasileira já vai ter essa familiaridade de transacionar de forma digital e não vai depender aí mais do papel físico, do papel moeda. E quando a gente compara, né, chegando no último ponto que você colocou, na última parte, quando a gente olha para o mercado, né, e aí mundial, a gente já vê cerca de mais ou menos 90 países já nessa tramitação, junto, que nem o Banco Central está, né? Alguns países estão um pouco mais avançados, então Bahamas, por exemplo, ela já, né, tem a sua moeda digital ali do país, né, é chamado de Sand, né, Sand digital. Quando a gente olha a China, ela já está em evolução e já fez, né, dentro dos últimos jogos de inverno aí, já fez um piloto com os estrangeiros. E quando a gente pega, né, um outro mercado gigantesco que é os Estados Unidos, justamente o Fed, junto com a Dollar Foundation, né, a Dollar Digital Foundation, já vem fazendo alguns ensaios ali para estar implementando também o dólar digital. Então, acho que é um caminho, né, que nem a Tâmia colocou aqui, que não tem volta, realmente vai estar caminhando para isso, e realmente dentro do Brasil acredito que vai ser bastante produtivo, e as pessoas já têm esse conhecimento para fazer esse tipo de transação de forma digital.
Muito obrigado, Rafael. Você falou na rapidez com que o brasileiro tende a absorver as novas tecnologias. Na conversa prévia que eu tive com eles ali, até perguntei ao Fábio quando você prevê que não haverá mais papel moeda em circulação, já que todo mundo, de alguma forma, vai ser atraído pela moeda digital. Mas tem um tema específico aqui, Fábio, mas eu vou começar com você novamente, mas você fique à vontade, foram colocados vários pontos muito interessantes aqui. Se você, fora da pergunta, quiser fazer uma consideração, um acréscimo, fica à vontade. A questão seguinte é a diferença entre a moeda digital, o CBDC, de atacado e de varejo e quais as implicações para o Brasil. Mas também fique livre aí, tantos foram os pontos aqui abordados. Certo, João. A questão da CBDC de atacado e de varejo, ela tem muito a ver com a tecnologia que vai ser aplicada. E quando você pensa numa CBDC de atacado apenas, o número de transações tende a ser muito menor. Então você pode usar uma tecnologia mais básica de blockchain que tem um throughput, que é uma capacidade de operações por segundo menor. Então as coisas são bem mais simples. O ponto é que aqui no Brasil a gente quer fazer com que esse serviço chegue na mão do usuário final. Então o nosso foco é numa CBDC de varejo. A gente quer que as pessoas possam fazer transações, possam usar smart contracts. E aí, além do pagamento em si, você não tem só a operação do pagamento que é registrado dentro do blockchain. Então, quando você pensa no número de transações por segundo necessárias, você tem que pensar as transações que os smart contracts estão fazendo também, além das transações que as pessoas estão fazendo. Então, uma quantidade muito grande de informação fluindo, mas o foco, a diferença entre a CBDC de atacado e a CBDC de varejo, quando você pensa no arcabouço que o Banco Central do Brasil tem em mente, ela se dilui. Ela basicamente se torna CBDC de atacado quando está sendo feita operações entre os bancos, e certamente eles vão ter outros requisitos para fazer operações, e uma CBDC de varejo quando você tem fazendo operações entre pessoas intermediadas pelos bancos. Eu sei que tem uma preocupação importante com relação a isso em alguns países que estão focando só no atacado, porque é um ambiente onde o Banco Central tem muito mais facilidade de compreender os desdobramentos. A gente já tem sistemas de pagamento instantâneos hoje, de atacado, operando em praticamente todos os países. Então você já tem serviços de liquidação financeira instantâneos que operam entre bancos em vários países. Você dá um passo a mais e flexibilizar isso usando uma CBDC é um passo natural. Então, você poderia fazer uma CBDC num país, uma CBDC de atacado, e nem falar para ninguém. Isso só com os bancos, o Banco Central chama os bancos, a gente conversa, vamos aumentar a eficiência das transações, vamos criar um ambiente onde aqui você pode fazer operações com mais flexibilidade e com menor custo, e aí a gente já tem uma CBDC de atacado. Outros países têm o foco de fazer um sistema de pagamentos instantâneos, que também não é o nosso caso. A gente já tem um sistema de pagamento instantâneo super exitoso. Em termos de inclusão financeira, é um fenômeno. E no primeiro ano de operação do Pix, 40 milhões de pessoas fizeram a primeira transação eletrônica na vida no Brasil. Então, é um marco de inclusão financeira, o Pix. Então, a gente olha além disso, além do pagamento, e procura trazer a flexibilidade dos serviços financeiros, como a Tamila falou. Porque, assim, por que hoje você tem um limite para entrar num tipo de transação? Uma das coisas é que você tem que gerenciar um contrato que está por trás daquela transação. E aquilo tem um custo fixo. Se for um valor muito pequeno, não vale a pena oferecer aquele serviço. Agora, quando você escreve um protocolo dentro de um ambiente, não faz diferença se você está fazendo a transação de 1 milhão ou de R$1. Então, hoje, uma fintech teria a facilidade de oferecer serviços que não são possíveis de ser oferecidos.
Um exemplo que a gente tem muito quando a gente olha a implementação de serviços de contrato inteligente em DLT são os serviços de entrega contra pagamento. Eu entrego um ativo e recebo o dinheiro. Hoje, como é que você faz isso? Você precisa de um custodiante para receber o ativo e uma parte acreditada para receber o dinheiro. Aí eles, olha, ele tem o dinheiro, ele tem o ativo, aí trocam, eu que tinha o ativo passa a ter o dinheiro, você que tinha o dinheiro passa a ter o ativo. Mas eu preciso contratar pelo menos uma terceira parte acreditada para fazer essa operação. Eu não vou conseguir fazer isso com um ativo de baixo custo. Porque eu preciso ter um contrato, eu preciso ter pessoal, eu preciso ter uma gestão. Agora, se você faz isso através de um contrato inteligente, qualquer valor que você queira fazer, eu posso fazer uma entrega contra pagamento de uma compra que eu fiz em e-commerce. Eu posso comprar um produto e usar uma conta dessa, um escrow account, uma conta dessa que eu coloco o dinheiro lá, sem custo nenhum. Então você vai ganhando eficiência e você vai podendo gerir produtos financeiros que são cada vez mais baratos e com menor custo. Então isso você amplia a possibilidade de atendimento das pessoas. Esse ponto de você reduzir o ticket, né, reduzir o valor da transação, é um ponto fundamental que essa tecnologia traz para o mercado financeiro. A gente espera que isso abra modelos de negócios novos, que entrem em novas fintechs que possam oferecer serviços para a população que hoje não é atendida. Da mesma forma que o Pix trouxe 40 milhões de pessoas no primeiro ano para o ambiente de pagamentos digitais, a gente espera que o Real Digital possa trazer outros tantos milhões para o mercado de investimento, para o mercado de poupança, para o mercado de crédito, de uma maneira muito mais barata e mais ágil. Posso complementar? Eu acho excelente. Quando, a gente já conversou antes, né, Fábio, no ano passado, e eu acho excelente quando o Fábio começa a dar exemplos práticos de como é que o Real Digital pode ser usado, né? Porque o Banco Central do Brasil, a gente estava conversando ali atrás, nos dá muito orgulho porque está assumindo um papel de preponderância na discussão do que vão ser as CBDCs no mundo todo. E por que eu estou dizendo isso, né? A gente está olhando para uma CBDC de varejo, mas não é uma CBDC de varejo como todo mundo está olhando, ou como a maioria dos bancos centrais estão olhando, que é visando aí pagamentos instantâneos. O Banco Central do Brasil está olhando para como é que a gente consegue trazer essa característica, essa camada de programabilidade para a liquidação dos pagamentos. Como é que a gente cria uma infraestrutura que torna isso viável? E aí, ele mencionou o DVP, né, que é a entrega contra pagamento, e essa é uma das categorias de uso do Real Digital que foram consideradas ali para o Lift Challenge do Real Digital. Então, não sei quem conhece essa iniciativa do Banco Central, na verdade, Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que teve aí aprovados 9 projetos em diferentes categorias pré-estabelecidas pelo Banco Central, para testar aí tanto a tecnologia como o modelo de negócio proposto. Então, DVP é uma delas, né? E aí, entrega contra pagamento, tanto olhando para ativos digitais como ativos tokenizados, né? Então, a gente estava mencionando aqui como é interessante você poder tokenizar hoje diversas coisas. Você pode tokenizar uma debenture, você pode tokenizar uma ação, você pode tokenizar um imóvel. Então, imagina o custo de uma operação, por exemplo, quando a gente está falando de um imóvel que passa a ser tokenizado, e isso representa não só ele passar a ter uma representação digital, mas também que várias pessoas podem ser donas de um mesmo imóvel. Então você tem frações digitais, tokens que representam a sua parcela na propriedade daquele imóvel. Então imagina o que é você fazer qualquer tipo de pagamento, seja de compra e venda, seja de aluguel, considerando um ativo tokenizado cuja propriedade é dividida em várias partes. Então, quando você tem smart contracts operando e reduzindo o custo operacional, trazendo maior eficiência, isso tudo fica muito mais viável. Então, a gente tem DVP, vou falar das outras categorias de uso do Real Digital, tá? Com todo respeito aqui, Fábio, vou me meter na sua seara, mas também tem payment versus payments, né, que é pagamento contra pagamento. Então, olhando aí para
liquidação aí, olhando para câmbio, né? Câmbio de moedas. A gente também tem a visão de como é que você integra internet das coisas a esse novo ecossistema. Então, pensa que a gente pode passar a ter uma liquidação algorítmica ou diretamente entre máquinas, usando esse tipo de programabilidade, esse tipo de infraestrutura tecnológica. E, além disso, o grande caso aqui, na minha opinião, que é como é que a gente passa a viabilizar protocolos de DeFi. E, de novo, gente, DeFi são essas finanças descentralizadas sobre a qual a gente tem ouvido falar, que, em geral, está muito relacionada à Web3. Então, o Banco Central do Brasil, eu acho que é o único no mundo, Fábio depois pode me confirmar aqui, mas que efetivamente está olhando para como é que pode trazer uma infraestrutura, um protocolo para desenvolvimento de soluções e produtos financeiros dentro desse novo ecossistema de finanças centralizadas. Porque a gente tem hoje muitas aplicações de finanças centralizadas rodando no mundo todo, mas hoje esse é o mercado dentro da criptoeconomia, como a gente chama, que tem o maior número de fraudes. E por que isso? Porque a gente tem ali uma entrada que é muito facilitada a ponto de você não ter, por exemplo, um KYC. Você consegue passar a ter acesso a produtos e serviços financeiros muito elaborados e interessantes, só que mas falta uma camada de compliance ali básica que nos ajude a gerar algum tipo de segurança para quem está investindo. Então, quando o Banco Central integra DeFi como uma categoria de uso do real digital, a gente está falando de ter um protocolo de compliance básico em cima do qual empreendedores vão poder inovar e gerar ali novas possibilidades de uso nesse mercado. Então, eu acho que vale a pena a gente entender que é uma CBDC de varejo, mas o real digital, mas é uma CBDC de varejo muito mais avançado do que a gente tem visto no mundo todo. Muito obrigado, Tamila. Rafael? Não, perfeito. Eu acho que, só complementando o que o Fábio comentou aqui, né, quando a gente olha para o sistema financeiro como um todo, quando a maioria das transações começarem a ser de forma digital, você com certeza vai ter um benefício ali, que hoje um dos grandes gastos, né, despesas dos principais bancos aí é justamente o transporte numerário, seja transporte interagência, transporte para um lotérico, transporte para os ATMs. E aí, quando você deixa de ter esse tipo de despesa e a volta, de certa forma, para o cliente, né? E quando pega também o que a Tamila comentou aqui da tokenização, você já tem ali uma outra garantia que pode estar suscetível ali a algum empréstimo financeiro dentro dos bancos. E aí, pegando isso como um colateral, como uma garantia, você provavelmente vai ter uma taxa de juros menor e aí realmente a população vai ser mais bem servida. Me ocorreu uma questão aqui agora. Esse processo de tokenização, que dá garantia dessas coisas todas, isso vai afetar a vida dos cartórios? Sim, eu Queria acredito. provocar vocês aqui sobre esse tema. Eu acredito com certeza. Eu acho que isso daí já era tempo de acabar já, né? Eu acho que da forma hoje, né, que o Brasil está todo informatizado, né? A gente ainda precisar ir em um cartório para precisar provar que você é você mesmo, sendo que você já tem um certificado digital, que você já tem outras ferramentas que conseguem já suprir isso. Então, eu acho que para mim é um processo meio inevitável e com certeza, né, vai acelerar toda a parte de financeira, né, dentro do mercado, né, principalmente aqui dentro dos bancos. Não sei. Eu posso falar que, assim, eu sou advogada, né, então a questão regulatória sempre é importante ser mencionada. A tokenização, ela é hoje possível do ponto de vista tecnológico, operacional, mas a gente tem que olhar para a questão regulatória, porque quando a gente está falando de tokenizar um ativo, fracioná-lo em diversas partes e ofertá-lo, a gente está se aproximando de algo que pode ser considerado um valor mobiliário. Então, hoje, toda vez que a gente tokeniza um ativo e ele representa um valor mobiliário, esse token, mesmo que ele seja um ativo tokenizado, seja um criptoativo, ele vai ter que respeitar as regras ali da CVM, as regras já existentes. Então, hoje, o que a gente tem, né? A gente tem hoje um projeto de lei de cripto, como a gente chama, né, que vem aí para regular as exchanges, ou o que a gente chama de prestadoras de serviços de ativos virtuais. O 4401 de 21 foi aprovado pelo Senado, vai ser aprovado pela Câmara, a gente espera muito em breve. Mas a gente também tem, em paralelo, um modelo de regulação que é muito interessante, visto lá fora, e que aqui no Brasil tem um avanço muito grande também, que são os sandboxes regulatórios, né, que são esses ambientes regulatórios experimentais onde
os respectivos reguladores aceitam certos projetos e flexibilizam algumas regras. Então, o Banco Central já fez o seu sandbox regulatório, a CVM também, SUSEP já está no segundo ciclo e a gente teve aí alguns projetos contemplados tanto pelo sandbox regulatório da CVM como do Banco Central, tendo os seus processos de tokenização de ações, de debêntures, autorizado. Então, isso é muito importante de ser falado, né? Porque você não pode ofertar ativos tokenizados que representam valores mobiliários, por exemplo, sem registrar essa oferta na CVM. Então, quando a gente fala de tokenização, é viável, é possível, é o futuro, mas é sempre muito importante a gente olhar para a questão regulatória. E quando a gente fala de valor mobiliário, o que hoje a CVM entende, né, como um criptoativo que representa um valor mobiliário? Aí a gente vai atender o Howey Test, que vai responder algumas perguntas. É um contrato de investimento coletivo com expectativa de lucro? Esse lucro advém não necessariamente dos esforços do próprio investidor? Então, se a gente responde a essas perguntas todas como um sim, isso vai ser considerado um valor mobiliário, portanto, vai estar sob o escopo da regulação da CVM. Então, a verdade é que os sandboxes regulatórios hoje, eles concedem essas autorizações temporárias, por exemplo, para uma empresa tokenizar debêntures ou tokenizar ações por um período restrito, que normalmente costuma ser de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, e também com valores, tetos de valores, públicos esperado. Então, com algumas regras ali de controle, né, um mecanismo de controle muito próximo, em que o regulador aprende junto com o empreendedor. Mas a grande verdade é que ao final desses ciclos de sandbox regulatórios, pode ser que o regulador saia entendendo que, para que o mercado evolua, a gente pode sim flexibilizar algumas regras para os demais participantes do mercado, que não necessariamente precisarão passar por um sandbox 1 a 1. Então, a gente pode ver externalidades positivas desses sandboxes regulatórios que alcancem muito mais do que os projetos contemplados. Fábio, você quer entrar nessa bola aí? A tokenização acho que é fundamental para o sucesso da iniciativa do Real Digital. Porque a gente pretende utilizar o CBDC, o Real Digital, para dar liquidez para essas negociações. Você tem que ter um conjunto de ativos do outro lado, não só os ativos que já são digitais do ponto de vista nativo, como os ativos que vão ser tokenizados, vão ser representações dos ativos que a gente já conhece hoje no dia a dia, debêntures, certificado de depósito bancário, imóveis, automóveis, quaisquer tipos de ativos que possam ser tokenizados. E a gente acha que quanto menos intermediário você tiver, mas de forma que você consiga garantir a integridade da operação, é o caminho a se seguir. Então, isso está fora do escopo do Banco Central, a gente não vai regular como que as coisas são registradas, mas a gente entende que existe um ganho de eficiência muito grande em você registrar os ativos no ambiente digital, que você tem vários serviços que hoje são prestados por terceiras partes, que podem ser prestados automaticamente dentro dessa tecnologia. Então, à medida que a tecnologia avança, que a economia toma hábito e familiaridade com essas novas ferramentas, é natural que alguns tipos de intermediários que hoje são necessários para garantir a integridade do sistema, eles deixem de ser necessários e que a gente possa passar para outros serviços financeiros, aumentando a eficiência e atingindo uma população maior. Porque a segurança é um ponto fundamental. O mandato do Banco Central é um mandato de estabilidade, tanto de estabilidade financeira quanto de estabilidade monetária. Quando a gente regula as transações dentro dos bancos, a gente precisa de terceiras partes acreditadas para garantir a integridade. Mas se a tecnologia permite que essa integridade seja atingida sem esse custo adicional, você pode prestar esse mesmo serviço que hoje seria restrito a pessoas que podem pagar por esse serviço adicional, com um custo muito menor, então você amplia a base de pessoas que podem ser atendidas. Isso democratiza o serviço financeiro e amplia a eficiência, né, do mercado financeiro. Muito obrigado. Bom, nosso tempo aqui já está se esgotando. Eu queria colocar uma questão final para vocês três, para a gente complementar aqui. Na visão de vocês, eu vou começar com o Rafael aqui, como a moeda digital do Banco Central, no caso, ela vai complementar outros serviços, outras inovações
como o Pix e o Open Finance, por exemplo. Qual é a sua visão sobre isso? Aí eu depois passo para o Fábio e depois a Tamila encerra. Não, João, eu acredito que é o seguinte, o Banco Central, diferentemente do que a gente já expôs aqui, a moeda do Banco Central, né, o CBDC, é muito diferente de uma criptomoeda, né, que tem um ativo financeiro e sua valorização e especulação, e é uma coisa mais de investimento. Quando a gente olha uma moeda do Banco Central, você vai ter toda a estabilidade de um órgão regulador, seja aqui no Brasil, seja para fora, né, em outro país. E aí ele complementa ali justamente quando você olha para o Open Finance, que é justamente você ter os dados aí, à medida que a população, né, aceita deixar esses dados abertos para todo o sistema financeiro olhar que tipo de operação de crédito que você tem, que taxa de juros você tá pagando, e o banco ir lá e ofertar uma taxa, um menor crédito, né, e possibilitar você ter essa troca de clientes entre a instituição, eu acredito que a regulação ali, você tendo uma moeda forte, uma moeda como o real, do Banco Central, ele só ajuda nisso, né? E aí o que a gente viu, e aí o Fábio bem comentou aqui, né, como o Pix, os 41 milhões, né, que nunca nem tinham feito nenhum tipo de transação, começaram a transacionar, né, por meio do Pix. Eu acredito que a população brasileira vai aceitar isso, né, de forma muito mais tranquila, até porque de certa forma a gente vem em fases aí colocando isso para o mercado, e à medida que a gente vem transacionando, vai ficar mais fácil para o cliente, né, para toda a população, né, entender melhor o que é o real digital, e ele vai ser sempre atrelado ao real físico. Fábio. No Banco Central a gente vê uma relação muito próxima entre o Pix, o Open Banking e o real digital. Como eu mencionei anteriormente, o Pix claramente foi uma porta de entrada para as pessoas, para o mercado. Elas entram, começam a ter acesso a serviços de pagamento. Isso é o primeiro passo da inclusão financeira, é um passo super importante. O Open Banking é um passo adicional em direção à economia da informação. Como o Open Banking, o Open Finance agora mais amplo, você pode usar os dados que você está gerando nas suas transações para ajudar a produzir serviços financeiros que são adequados para você. Então, com o Open Finance, a gente espera que um ecossistema de fintech surja, que faça uso dessa informação para poder determinar qual é o melhor contrato de crédito para você, qual é o melhor contrato de seguro para você. Eles possam te conhecer e falar, olha, o produto adequado para você é X. Aí, um passo além é, como é que eu vou gerir esse contrato? Hoje, para gerir o contrato, tem um custo. Eu posso até determinar, olha, o melhor contrato de crédito para você é esse aqui. Mas esse contrato eu não consigo oferecer hoje, porque eu tenho um monte de custo de compliance que vai ser difícil de eu implementar no sistema atual. Aí entra a plataforma de liquidação inteligente, que é a CBDC. É uma ferramenta de eficiência que ela vai fazer com que esses contratos passem a ser factíveis. Então, com isso, você fecha o ciclo, você traz as pessoas para dentro do mercado, você usa a informação para melhorar a adequação dos serviços financeiros, para que hoje, se o serviço financeiro de prateleira não serve para você, você não tem o serviço financeiro. Com o Smart Contracts, eu posso desenhar um serviço financeiro específico e a gestão daquele serviço financeiro é tão barato quanto qualquer outro. Então, uma vez que eu sei qual é o serviço financeiro adequado para você, eu posso oferecê-lo dentro de um ambiente de DLT. Então, você fecha um arco de democratização e de inclusão financeira, levando o mercado financeiro tradicional que a gente tem em direção à economia da informação, em direção ao Web3. Tamila, cabe a você a prerrogativa de dar as palavras finais aqui sobre esse tema. Perfeito. Eu acho que é uma evolução natural, né? A gente estava falando aqui que a nossa CBDC, o nosso real digital, hoje não vai olhar para pagamento instantâneo porque a gente já tem o Pix. A gente começa a repensar os serviços financeiros e os responsáveis por oferecerem esses serviços e que tipo de serviço vai ser melhor para cada indivíduo, como o Fábio falou, um serviço cada vez mais customizado.
com o Open Finance e, efetivamente, quando a gente chega no Real Digital, a gente pode começar a experimentar essa sensação de ter esse dinheiro programável, né? Essa noção de que, a partir de agora, uma infraestrutura de programabilidade, de uma liquidação mais eficiente dos pagamentos vai passar a ser possível. E à medida que a gente ganha essa possibilidade, a gente consegue, já começa a colocar, como o Fábio disse, esse primeiro pé ali na Web3. E essa é um caminho natural, né? No Open Finance a gente olha muito ali para as fintechs, e quando a gente fala de Web3, a gente está pensando em novas tecnologias, a gente está pensando como blockchain, como tecnologias de registro distribuído vão efetivamente começar a afetar a nossa vida, como é que a gente vai lidar com os nossos próprios dados a partir do momento que a gente passa a ter a nossa própria carteira digital, né? Quando eu não preciso mais acessar diretamente, acessar um serviço por uma carteira alheia, eu passo a ter a minha própria carteira e fazer essa conexão. Então, eu diria que é uma evolução natural, que só é possível porque hoje a gente tem no Brasil um sistema financeiro muito avançado, e fico muito feliz realmente de ver isso acontecer e ver o Banco Central e tantas iniciativas também do mercado, né, dos players privados, já olhando para esse caminho e como começam a fazer essa integração. Então, acho que é isso. Bom, muito obrigado. Chegamos ao fim. Lembrando a todos vocês que amanhã, no encerramento, vai estar aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde a gente, eventualmente, ele terá a palavra livre, pode ou não. Oi? Uma pergunta? Não estava previsto, mas qual é a questão? A pergunta aqui é se a moeda digital compete, pode voltar aqui novamente, por favor, compete com as contas correntes e como ficam os depósitos à vista. Fábio, é para você então. Bem, eu acho que esse foi um ponto que eu tratei no início. A tendência natural é de que haja uma competição. Só que a gente espera que o mercado ofereça serviços com base nas stablecoins que eles vão produzir. Então, eu vou fazer uma transação com a Caixa tem um serviço de Web3 agora e eu vou precisar de stablecoin para entrar nessa transação. A Caixa ela pode me oferecer um contrato mais vantajoso usando a stablecoin dela do que usando a CBDC. Ela vai ter que oferecer a CBDC, porque a CBDC é a moeda de curso forçado, mas quando for negociar, ela pode negociar de uma maneira melhor com a moeda própria, então nisso ela vai continuar mantendo a atratividade dos depósitos bancários, que agora vão estar uma expressão nova dentro desse ambiente de ativos digitais. Então, a resposta curta é, a princípio eles competem, mas a flexibilidade que a stablecoin bancária traz pode fazer com que ela seja muito mais atraente do que uma CBDC para os usos gerais que você pode fazer no ambiente do Web3. Rafael e Tamília, você quer comentar? Não, acho que é isso, né? Isso que o Fábio comentou, né? É uma preocupação, justamente, né? Quando a gente fala aí da alavancagem financeira, então é uma preocupação dos bancos essa concorrência, né? Então, se a gente pegar um dado simples, né? Vamos pegar o índice de Basileia, você precisa ter 11%. O que significa isso, né? O mínimo. Para cada R$1 que você empresta, tem que ter 11 centavos de capital. Ou seja, essa diferença toda de 11 centavos a R$1, você pode pegar alavancado com depósitos de terceiros. No momento que a gente perde isso e vai para um CBDC, isso tem um impacto dentro do sistema financeiro. E aí o que a gente precisa fazer foi o que o Fábio bem comentou aqui, né? Da gente tentar canalizar essa moeda digital, de certa forma, para dentro do banco, né? De uma outra forma. Okay. Bom, muito obrigado a você pela pergunta e muito obrigado a vocês pelas respostas às diversas questões que a gente colocou aqui. Especialmente, muito obrigado a vocês.